Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és, ó Senhor, ensina-me a tua vontade. Escolhi o caminho da verdade e decidi seguir-te. Bendito és, ó Senhor, vou cumprir a tua vontade. Farol que me guia, é a luz do meu caminho. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és, ó Senhor, ensina-me a tua vontade.
Amados, na palavra nós encontramos diversas metáforas, imagens para percebermos a importância da palavra nas nossas vidas. No Salmo 119, ela é luz que ilumina e nós percebemos a importância da luz para a nossa vida, para o nosso dia-a-dia. A escuridão sempre nos impede de conhecer e reconhecer muita coisa e ela também é alimento, é pão que nos sustenta. Paulo dizia que ela era a espada que penetra, que vai ao nosso interior. Todas estas metáforas para imagens para percebermos que de facto a palavra é fundamental para nós. E hoje queremos também celebrar a palavra, agradecer ao Senhor por ela e celebrá-la também na nossa vida, na medida em que ela vai com certeza transformar as nossas vidas. Saudar a todos com muita alegria nesta manhã. Como eu há pouco estava a dizer, quis o Senhor. Ontem nós viríamos aqui se o Senhor quisesse, não é? Foi esse o ensino de Tiago a semana passada. Então quis o Senhor que nós estivéssemos aqui e aqui estamos e é muito bom podermos estar juntos para celebrar o amor maravilhoso de Jesus Cristo e também a salvação que temos nele e celebrar que de facto Ele é o Senhor das nossas vidas. Eu espero que por trás dessas máscaras estejam sorrisos e alegria por podermos fazê-lo e satisfação, ok? Portanto, ficamos sempre agora nessa expectativa, dado que eu não consigo ver para além destes objetos que agora nos impedem alguma intimidade. Mas, então, saudar a todos. Saudar também com alegria aqueles que o Senhor tem abençoado com a vida, com anos de vida. E esta semana, de uma forma particular, nós celebramos a vida do irmão Rosário, que celebrou mais um ano. E se calhar se eu dissesse a idade do irmão Rosário, bom, alguns sei que sabem, mas outros não. Quando eu esta semana fiquei a saber a idade do irmão Rosário, fiquei admirado, porque o irmão Rosário de forma alguma aparenta a idade que tem. E é muito bom podermos também perceber isso, o cuidado do Senhor sobre a sua vida, também do Fernando Gomes, também esta semana celebrou mais um aniversário, por todos nós alegramos. Mas particularmente porque esta semana houve mais um aniversário, o aniversário 0 da Leonor, que nasceu. E não conseguem ver o sorriso do Edu, porque também está tapado, mas o Edu tem um sorriso enorme e não é para menos, porque a Leonor é bênção na vida do Edu e da Yasmin, e nós ficamos tão gratos ao Senhor pela sua vida pequenina, pelas fotografias que já chegaram, pela graça de Deus. Ela sai à mãe, é lindíssima, Edu com todo o amor, mas é muito bom perceber também o cuidado e celebramos com muita alegria a presença e a ação do Senhor na vida dos nossos queridos e na vida da Leonor, que entregamos desde já aos cuidados do Pai, naturalmente. Amados, vamos continuar com as nossas precauções. Esta semana já estamos com menos restrições daquilo que foram as últimas semanas. Ainda assim, o nosso conselho continua dentro daqueles que têm mais restrições e, por isso, com alguns mais cuidados que precisamos de ter. A esse respeito, e se os irmãos consultarem, eu espero que corra bem, na edição da próxima semana do Jornal da Bairrada, a direção pediu-nos para nós reagirmos, enquanto igreja, à realidade e ao impacto que tudo isto tem tido na vida da igreja, como é que nós lidamos com o impacto do Covid e como é que também isso tem impacto neste tempo de celebração do Natal. E foi a oportunidade de nós podermos também partilhar e esperemos que o centro desta comunicação chegue àqueles que vão ler, que é Jesus Cristo. Ele é o centro desta celebração, é o centro de todas as coisas e foi isso também que procurámos partilhar nesta intervenção no Jornal da Bairrada. Lá atrás, amados, do lado esquerdo, quando subirem, está lá a nossa mesa com bastantes exemplares da Boa Semente. Por favor, os irmãos, não deixem de levar para partilhar com os vossos familiares e amigos. Temos ainda mais exemplares, portanto, por favor, não deixem de levar. Obviamente queremos que levem aqueles que vão entregar, mas não deixem de levar porque temos realmente ainda bastantes exemplares. Este ano pedimos alguns mais porque o ano passado não chegaram e então, por favor, levem. Eles estão identificados com os horários e com a nossa identificação da igreja. Entretanto, se precisarem de alguns por alguma razão que não queiram identificados, eu tenho sem a etiqueta e, portanto, podem me pedir que eu farei chegar aos irmãos. E também nesta época, como sempre, preparamos
os nossos cabazes de Natal. O nosso apelo este ano é que, para evitar mais contactos e movimentações, se nos quiserem facilitar com o valor para participar no cabaz de Natal, podem fazê-lo. Se desejarem trazer os bens, podem trazer também, que naturalmente iremos usar, e podem deixar lá atrás em sacos, ou trazer durante a semana. Mas se os irmãos desejarem participar também nesta ação de amor para aqueles que nesta situação e neste tempo têm mais necessidades, então, por favor, façam chegar, podem fazê-lo com a irmã Olinda, com os irmãos tesoureiros, podem fazer chegar a vossa participação. Vamos continuar a cuidar-nos em oração uns dos outros. Vamos orar particularmente na próxima terça-feira. A irmã Helena Silveira vai a Lisboa para uma consulta. Vamos entregar também esta oportunidade, este recurso na vida da irmã Helena, pedir que o Senhor use os médicos lá em Lisboa para tocar e para ajudar a nossa querida irmã. Entretanto, o Covid continua a tocar vidas, não é? E chegou um pouquinho mais próximo de nós. O nosso Tiago Campanho está a lutar com o Covid, embora bem, sem sintomas, mas vamos orar por ele e pela família também, para que o Senhor também continue a cuidar. Faz parte, infelizmente, das circunstâncias e em alguns casos não conseguimos evitar, procuramos evitar, mas em alguns casos não conseguimos. Então vamos cuidar destes nossos queridos também em oração e que o Senhor continue a dirigir. E o restante da nossa lista de oração, os irmãos, espero que possam usar o vosso boletim para ir lembrando os nomes que precisamos de manter em oração e em cuidado e em entrega ao Senhor, para além dos que eu estou a referir, obviamente, a nossa lista, que é do conhecimento geral. Vamos ficar de pé e vamos exatamente começar o nosso tempo de culto, ou dar continuidade ao nosso tempo de culto em oração, pedindo ao Senhor que nos dirija neste tempo, pedir a intervenção do Pai sobre a vida destes nossos queridos irmãos, que Ele possa, de facto, agir e tocar a vida dos nossos queridos irmãos doentes, também dos que estão mais isolados e fragilizados. Então, em oração, vamos à presença do Senhor. E eu pedir ao irmão Samuel Mota, por favor, que nos dirigisse nesta palavra de oração. Vamos orar. Pai, bendito é o teu nome, e nós esta manhã, com o povo teu, aqui estamos, Senhor, porque nós queimamos, agora pecadores, não e nunca da dimensão infinita do teu amor, mas queimamos, Senhor, nós confiamos em Ti, em quem podemos confiar, Senhor, senão em Ti, e, Senhor, nós podemos em Ti. Olha, nesta convicção que estamos para Te louvar, para Te adorar esta manhã, que rogamos que o Teu Santo Espírito esteja connosco, inspirando-nos neste motivo, abençoando-nos, ó Senhor, e consolando também, porventura, alguns corações que carecem do Teu conforto, carecem da Tua paz, daquela paz, Senhor, que só Tu podes dar. É verdade, Pai. Pai, neste momento te agradecemos, Tu tens guardado, nos tens dado vida e saúde, e estamos gratos a Ti, Senhor, implorando por aqueles Teus filhos que, porventura, enfermos, debilitados fisicamente, não estão, e rogando, Senhor, nesta hora, Tu estejas com eles. Noutra hora qualquer também, Pai, mas agora que é um momento em que o Teu povo aqui se reúne para Te adorar, e porventura a sua lembrança está nesse sentido, que se sintam confortados no Teu Santo Espírito. Sim, Pai, sim, Senhor. Pai, nós Te rogamos que nos conduzas neste culto, e em especial para com o nosso irmão pastor, na direção dele, para que a tua bênção seja completa. Senhor, é sempre bom estar na tua casa. É muito bom. Para te louvar. E hoje para lembrar a tua maravilhosa palavra, Senhor, que dando graças porque levantaste homens, escolheste homens que me inspiraste, para que ela tornasse a forma escrita e chegasse até aos nossos dias. Obrigado, Pai. Apesar de perseguida tantas vezes, ela se multiplicou e chegou mais forte do que nunca, como qualquer outro livro que está ao nosso alcance, no nosso próprio idioma, para que possamos consultar e ver qual é a tua verdadeira vontade para a nossa vida. Pai, Pai, fica, pois, conosco neste culto. Abençoa-nos. Não te pedimos, não santo, no teu Filho Jesus. Amém, Pai. Amém.
E, amados, nós vamos continuar a louvar, a bendizer o nome do nosso Pai, o nome do Senhor Jesus Cristo, e vamos fazê-lo também saudando. Nós estamos no mês de dezembro, em que celebramos o nascimento terreno do Senhor Jesus Cristo, e queremos também, nesta forma muito especial hoje, saudar o nome maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. É Ele a razão de nós estarmos aqui, é Ele que é o nosso Salvador. Então vamos juntar as nossas vozes e com este hino vamos saudar o maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Podemos ficar sentados, mas vamos continuar em louvor. A proposta hoje, amados, é que nós possamos fazer algo que era uma prática muito comum. Aliás, uma parte importante da palavra que nós temos hoje nas mãos era cantada, essencialmente cantada. E nós hoje vamos cantar a palavra. Vamos, com diversos coros que temos, cantar a palavra. E vamos, de seguida, louvar e celebrar o maravilhoso Senhor e Deus que temos com o Salmo 96. E vamos render-lhe louvor, vamos cantar-lhe majestade. Ele é digno de todo o louvor, de toda a nossa adoração. Então vamos com o coro que tem o texto do Salmo 96 celebrar e adorar o nosso Deus. Cantai ao Senhor.
cantar outra vez este hino, está bem? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que os falsos deuses. Glória e majestade que estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Pai, é a tua formosura, a tua majestade que nós queremos celebrar acima de qualquer outra coisa neste dia. Aliás, queremos fazê-lo todos os dias da nossa vida. Colocar os nossos olhos em Ti e perceber que Tu és de facto um Deus perfeito, maravilhoso, pleno em amor, em bondade e misericórdia e graça. E por isso aqui estamos e pedimos-te, Pai, que Tu possas realmente Te revelar, possas vir, possas tocar as nossas vidas. Queremos Te buscar acima de todas as coisas para as nossas vidas e viver cada dia da nossa vida de acordo com esse propósito e vontade que Tu tens para nós. Aceita o nosso louvor nesta manhã, o que Te pedimos no nome precioso do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, vamos cantar mais algumas porções da palavra. Vamos cantar um coro que conhecemos e que cantamos há muito tempo. Buscai primeiro o reino de Deus. E vamos estar a cantar Mateus, capítulo 6, versículo 33, também Mateus, capítulo 7, versículo 7. Vamos estar a cantar Lucas, capítulo 4, que está baseado em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. São todos estes textos que estão aqui que nós queremos mais uma vez juntar as nossas vozes para cantar e celebrar. Vamos fazer uma divisão. Eu espero que os homens presentes possam estar também cheios de energia. Eu digo isto porque às vezes nós parece que fraquejamos, não tomamos o pequeno almoço, mas as senhoras de certeza que estão cheias de energia. Nós vamos dividir o cânon em homens e senhoras. As senhoras vão seguir a Marta, os senhores vão me seguir a mim, por favor. Então vamos dividindo entre o coro, o refrão e as estrofes e depois no final juntar todas as vozes no refrão. Vamos então buscar, acima de tudo, o Senhor nas nossas vidas. Começa a estrofe com as senhoras. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
temos que fazer isto mais vezes, porque fica muito harmonioso. Mas, acima de tudo, a harmonia que, de facto, o Senhor espera é dos nossos corações. A harmonia que é resultado da sua presença, E há um corinho que nós já não cantamos há muito tempo, mas que faz parte da minha memória e certamente também dos irmãos. O profeta Sofonias foi usado pelo Senhor para fazer uma declaração absolutamente essencial. É que o Senhor é poderoso para salvar. Ele tem todo o poder. E Ele alegra-se nisso. Ele alegra-se no seu poder, mas acima de tudo alegra-se na salvação que produz e que toca as nossas vidas. Então nós vamos cantar este coro, que já não cantamos há muito tempo. O Senhor está no meio do seu povo, está dentro de nós e Ele é poderoso. Eu creio que é melhor ficarmos de pé para cantarmos este coro, está bem? Ele é poderoso, mas tivemos um pequeno problema. Temos que subir um pouquinho a tonalidade, porque ficou muito grave. A gente íamos tocar em sol. Vamos tocar em sol? Eu sei que o Pedro não é uma tonalidade fácil para o Pedro, mas só para ajudarmos a cantar e a celebrar uma tonalidade um pouquinho mais confortável para as nossas vozes. Podemos ficar sentados, mas eu não queria que nós deixássemos de considerar seriamente o que acabámos de cantar. É que Ele é de facto poderoso e que Ele foi poderoso para nos salvar, Ele é poderoso para nos salvar, Ele é poderoso para realizar qualquer obra. Nada está limitado à sua autoridade, à sua soberania. E eu espero mesmo que ao longo desta semana que passou,
nós possamos ter tido a oportunidade de compreender esse poder de Deus. Tivemos essa oportunidade, vimos ao longo dos últimos dias o Senhor agir em poder, em soberania. Podem abanar com a cabeça, se não foi, não abanem, mas se foi verdade, Deus de facto manifestou-se. Não houve nada que pudesse impedir, dia após dia, esta manifestação deste poder, desta autoridade, desta soberania do Senhor, desde a coisinha mais simples da nossa vida até aquela mais estrutural e importante. E é isso que nós celebramos, este Deus poderoso, soberano, que nos ama, que cuida e que sustenta as nossas vidas. Estas verdades que nós experimentamos, nós a encontramos na palavra. Estamos a cantar a palavra e queremos celebrar a palavra. Hoje, como normalmente fazemos, todos os dias celebramos a palavra, mas tiramos um tempo muito especial, não só para celebrar, mas também para nos envolvermos naquele ministério da divulgação da palavra. E há uma organização em Portugal, aliás, que é representante em Portugal de uma organização a nível mundial das sociedades bíblicas. As sociedades bíblicas têm um papel absolutamente impressionante pelo investimento que fazem para que a palavra chegue disponível às mãos de pessoas. Nós cá, graças a Deus, conseguimos ter muitas e diversas formas. Um dos trabalhos da Sociedade Bíblica também é traduzi-la de forma a nós podermos receber de uma forma mais fácil. Há lugares onde esse investimento é tão ainda distante que o investimento está ainda no sentido de fazer chegar originalmente e primariamente a palavra a esses povos. Ainda há povos no nosso mundo onde a palavra não está disponível. Nós queremos também nos envolver, mas acima de tudo perceber a importância da palavra. Nós vamos ver um pequeno vídeo que a Sociedade Bíblica preparou também, é um excerto de algumas entrevistas que nos lembra a importância da palavra. Um bom conhecimento da Escritura é sempre fundamental para uma boa vivência cristã, seja qual for a matriz dessa vivência. Então podemos dizer que, de certa maneira, a Escritura funciona como a lei básica deste grande edifício que é o cristianismo. Então tudo quanto o cristianismo faz deve estar radicado na Escritura. A Bíblia, de facto, é acima de tudo uma mensagem. E, nesse sentido, para se conhecer essa mensagem é preciso traduzir a Bíblia. Mas, para além de traduzir, é preciso que ela esteja também acessível numa linguagem que as pessoas falam. E, sendo a língua um corpo vivo, um corpo dinâmico, eu penso que é também importante que as traduções da Bíblia, sem naturalmente traírem o seu conteúdo e traírem, digamos, a mensagem essencial que está contida nas línguas originais, deve-se ir adaptando às diferentes formas de falar, mesmo dentro de uma determinada língua. Lutero era um frade católico e recorrem à leitura direta da Bíblia, digamos, e à inspiração direta da Bíblia, e isso teve efeitos enormes na civilização europeia, na cultura europeia, desde logo na Alemanha, de onde ele era natural e onde viveu e onde ensinou, era professor universitário, mas depois expandiu-se por toda a Europa. Portanto, Lutero é uma figura central, digamos, da história espiritual da Europa. Sem a leitura da Bíblia, nós não chegaríamos a alguns fundamentos daquilo que é a própria fé, o primado da Bíblia como regra de fé, antes de mais, e eu penso que no próprio processo da reforma, aquilo que os primeiros reformadores, e em primeiro lugar, até porque estamos no enquadramento dos 500 anos de Lutero, nos ensinaram, é que a Bíblia diz que nós não necessitamos de um outro intermediário, quer humano, quer não humano, que não seja Jesus Cristo. E essas verdades fundamentais que a Reforma nos ensinou estão, de facto, constantes na Bíblia. E, de facto, a Bíblia, a partir do momento em que se iniciou a Reforma, chegando às pessoas na sua língua materna, naquilo que é a linguagem corrente em cada um deles, permitiu que as pessoas pudessem compreender, de facto, aquilo que ela diz e, mais importante ainda, as pérolas de libertação e de verdade que ela própria contém. A Sociedade Bíblica tem assumido como missão não só fazer chegar a Bíblia às pessoas, como também trazer as pessoas à Bíblia. Ou seja, a nossa intenção é também que as pessoas não só conheçam o conteúdo bíblico, mas também o possam aplicar e também o possam tornar relevante para a vida de outras pessoas. E nesse sentido, a missão da Sociedade Bíblica vai muito para além da simples
distribuição do texto, não é? Procura também, através de muitos recursos diferentes, nomeadamente através do que é chamado o seu programa de animação bíblica e cultural, mostrar a toda a sociedade portuguesa que não está muito habituada e muito exposta ao texto bíblico enquanto tal, sem nenhum tipo de mediações, mostrar-lhe o que é efetivamente a mensagem bíblica e de que forma ela pode ser relevante nas mais diferentes áreas da vida. Não só, na vertente estritamente espiritual, mas também numa dimensão cultural, numa dimensão até social, numa dimensão que vai, por exemplo, para as questões que têm relação com a saúde e o bem-estar. Portanto, de facto, esta mensagem abrange todas as áreas da vida e, nesse sentido, esta mensagem em particular também deve ser transmitida às pessoas. Estas declarações são resumo das celebrações dos 500 anos da Reforma, mas com diversas origens e influências destes testemunhos nós podemos perceber a importância da palavra. Ela é absolutamente central. Um dos benefícios extraordinários da Reforma foi exatamente tornar a palavra disponível, traduzida e disponível para todos aqueles que não tinham acesso à palavra. Eu tive o privilégio de estar no Museu do Gutenberg, que inventou a imprensa lá na Alemanha, em Mainz, na cidade de Mainz, e é interessante como Deus conjugou este momento. Por um lado, a reforma com o investimento na divulgação da palavra e, ao mesmo tempo, recursos técnicos. E o Gutenberg fez como primeira obra impressa na sua gráfica uma Bíblia. Tive a oportunidade de ver o exemplar original. E tudo isto para, de facto, que a palavra pudesse estar disponível, pudesse chegar à vida de todos aqueles que precisam dela, e todos nós precisamos dela. A Sociedade Bíblica tem feito um investimento extraordinário nesta divulgação e na disponibilidade da palavra, e queremos honrar o trabalho deles, também o investimento deles participando, e hoje a proposta é que a nossa oferta seja destinada a apoiar e a contribuir para o incremento da divulgação da palavra através do Ministério da Sociedade Bíblica. Durante alguns anos do nosso Ministério lá nos Açores, pudemos ter a oportunidade, eu e a Helena, de sermos representantes da Sociedade Bíblica para os Açores e, de uma forma mais prática e próxima, perceber a dimensão do investimento que a Sociedade Bíblica faz na divulgação da palavra. E, por isso, é um privilégio também, como parte do Reino, participar neste ministério. Então, hoje vamos fazê-lo com amor. Se algum irmão não está preparado para o fazer hoje, pode guardar o seu envelope ou pedir um outro envelope aos nossos irmãos tesoureiros e poder fazê-lo no outro domingo, mas queremos, desta forma muito prática, abençoar o ministério da Sociedade Bíblica. Enquanto vamos fazer a entrega das nossas ofertas, que é um ato de louvor também, e acima de tudo um ato de louvor, vamos cantar mais palavra, e vamos cantar o Salmo 89, versículo 1, as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, e que a alegria de poder cantar perpetuamente estas benignidades possam também alimentar o desejo de participarmos nesta oferta, neste ato de louvor e também de envolvimento na obra. Então vamos celebrar as benignidades e vamos contribuir e ofertar ao Senhor. Perpetuamente
benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, perpetuamente. As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, perpetuamente. Com a minha boca manifestarei, manifestarei, manifestarei as tua fidelidade de geração em geração. As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, perpetuamente. As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, perpetuamente. Amém. Vamos em oração, em gratidão, em consagração ao Senhor neste momento. Eu pedi que o irmão Carlos Viegas, por favor, nos dirija nesta palavra de oração. Vamos lá, em oração. Nós te agradecemos estar aqui por estes momentos necessários, que nos convocaste para podermos louvar através dos cânticos, das nossas vozes, Senhor, também da tua palavra e também, Pai Santo, destes momentos que nos concedes para retribuirmos um pouco daquilo que nos ajudaste. Te agradecemos, Pai Santo, por cada oração, por cada filho teu, aqui nesta manhã, que vou contribuir para a tua obra, Senhor. Ajuda, Pai Santo, a cada um a ser fiel no propósito de servir e de seguir de acordo com o teu querer. Rogamos também uma bênção para a sociedade jurídica, para o trabalho que ela realiza, não só no nosso país, mas noutros países, noutras culturas. Pai Santo, tu sabes como o ser humano... E dali falava ao povo. E nós te rogamos a tua bênção para todos aqueles que se empenham na sua distribuição. Rogamos a tua bênção. Amém, Pai. Amém. Amados, nós vamos fazer a leitura do texto que é base para a nossa meditação de hoje, em Marcos, capítulo 4. Vai ser uma leitura diferente, vai ser também uma leitura visual. Os irmãos podem abrir as vossas Bíblias, mas acompanhem, por favor, a descrição deste texto. É um recurso que a Sociedade Bíblica também tem preparado, usando a tradução da Bíblia para Todos, da linguagem atual, que foi um investimento também da Sociedade Bíblica de Portugal. Vamos então desta forma acompanhar o texto da palavra em Marcos capítulo 4. Jesus pôs-se outra vez a ensinar à beira do lago da Galileia. Mas juntou-se tanta gente à volta que teve de entrar num barco. Sentou-se e dali falava ao povo que estava na margem. Ensinava-lhes muitas coisas por meio de parábolas como esta. Escutem! Andava uma vez um homem a semear. Quando lançava a semente, alguma caiu à beira do caminho, e os pássaros comeram-na. Outra caiu em sítios pedregosos onde não havia muita terra. Estas sementes germinaram depressa porque o terreno era pouco fundo. Mas quando veio o sol, queimou as plantas porque não tinham raiz suficiente. Outras sementes caíram no meio dos espinhos que cresceram e as abafaram. Por isso não deram fruto. Mas uma parte da semente caiu em boa terra. Cresceu, desenvolveu-se e deu 30, 60 e até 100 grãos por semente. Por fim, disse: Quem tem ouvidos, preste atenção. Usando então o texto que temos aberto de Marcos capítulo 4, vamos à palavra.
Amados, Jesus contou esta parábola do semeador. Essencialmente, Jesus refere-se a duas formas bem práticas de lidar com a palavra, de cultivar de alguma forma a relação que nós temos com a palavra. E fê-lo através de uma parábola. Os contadores de parábolas tinham como objetivo surpreender os ouvintes. As parábolas eram formas de desafiar os ouvintes a uma mudança de pensamento, a uma mudança de atitudes, uma mudança de valores. Jesus, de facto, não foi o primeiro na palavra de Deus a usar este método. Provavelmente todos nos lembramos do profeta Natã, lá em 2 de Samuel, capítulo 12. Natã contou uma parábola a Davi, com o objetivo de surpreender Davi, de levar Davi a compreender uma verdade que de outra forma ele provavelmente não estaria disponível para ouvir. Foi a parábola que ele usou para denunciar o pecado de Davi. Mas as parábolas eram e são histórias que nos arrebatam ou nos chocam, mas que têm de facto este objetivo de desvendar verdades importantes para a nossa vida. E o interesse em desvendar essas questões que estão nas parábolas vai certamente ajudar-nos à compreensão daquilo que o Senhor nos quer falar no caso da Palavra de Deus. E neste caso, o Senhor Jesus Cristo usou este recurso para dar a conhecer, e foi uma realidade durante uma parte importante e significativa do ministério do Senhor Jesus Cristo, usou este recurso para dar a conhecer os mistérios do reino. Algumas vezes o Senhor Jesus começou as parábolas dizendo: o reino dos céus é semelhante a... E contava uma parábola. E também esta tem este objetivo. Este episódio da parábola do semeador mostra-nos que, apesar dos discípulos não compreenderem de imediato o significado desta parábola, e se nós continuássemos a ler o texto, percebemos que os discípulos procuraram o Senhor Jesus Cristo para lhes explicar o significado desta parábola. Isso também mostra o interesse e o resultado que esta parábola produziu no coração dos discípulos. A verdade é que alguns preferiram ignorar a palavra, preferiram ignorar o próprio Senhor Jesus Cristo. E no texto paralelo de Mateus, lá no capítulo 13, o Senhor Jesus Cristo afirma mesmo que Deus concedeu aos seus discípulos o privilégio de conhecer os mistérios do reino dos céus. E neste caso, através de parábolas e da sua explicação. Amados, quando nós olhamos para estes textos, percebemos mais uma vez que ter ouvidos para ouvir, olhos para ver, e hoje podemos ver um pouco da palavra também neste recurso visual, mas ouvir e ver não significa que nós, de facto, vamos entender aquilo que nos é dito e aquilo que a palavra nos diz. Precisamos de alimentar também no nosso coração a vontade e o desejo de conhecer mais e mais de Deus. E esta, de facto, é uma decisão que nós temos que tomar. Ou procuramos o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra para tentar e procurar conhecer mais do reino, ou fazemos como tantos fizeram naquela época e viramos costas e não damos valor. E a palavra, apesar de ter sido ouvida e vista, não fez diferença na sua vida. O autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 11, quando fala nos heróis da fé, diz que quem se aproxima de Deus deve acreditar que Ele existe. E Ele vai recompensar esta busca. Deus vai recompensar aqueles que o buscam com fé e com autenticidade e com o desejo de o conhecer. Quando consideramos esta parábola, normalmente olhamos para uma parábola que dá ênfase à extraordinária eficácia das sementes que foram lançadas e que foram lançadas em diversos e diferentes solos. O efeito das condições do solo que determinam também a sua germinação. Normalmente é para esse aspecto que nós damos a nossa atenção. Mas se nós, e espero que todos nós possamos também manter na nossa mente aberta para esse facto, se nós admitirmos que Jesus de facto é o semeador
e a semente é a palavra, aliás, como de facto o Senhor Jesus Cristo explica nesta parábola, nós então precisamos de não perder de vista que há um outro ensino implícito nesta parábola. E o ensino implícito é a ação do semeador e o modo como ele sai a semear. Sem prejuízo, obviamente, das verdades e dos aspectos importantes em relação à fertilidade dos solos e à aplicação desta realidade e dessa imagem aos nossos corações, e ao proveito que a palavra de Deus precisa de facto de ter e de efetuar nos nossos corações, precisamos também, e o desafio hoje é de focar a nossa atenção no exemplo do semeador. E vejam o versículo 3, nesta parábola, o Senhor Jesus Cristo diz: "E eis que o semeador saiu a semear." O semeador saiu a semear. Bom, muitos, se não todos vós, sabem muito mais sobre este assunto do que eu. Semear não é uma tarefa fácil. Não é de todo uma tarefa fácil. Aliás, o salmista lá no Salmo 126 até dá uma ênfase ao ato de semear como um ato de lágrimas. Com lágrimas semeiam, mas hão de colher com alegria. E isto, de alguma forma, também representa a relação que o semeador tem com este ato, com todo este processo, que começa, de facto, com o semear, que não é de todo um trabalho fácil desde o seu início. Jesus, de facto, neste texto não faz qualquer referência às dificuldades do semeador. No entanto, eu creio que nós podemos facilmente destacar dois aspectos importantes e relevantes neste texto. O primeiro aspecto é que ele sai a semear sem fazer qualquer distinção dos terrenos. A parábola conta-nos que o semeador saiu a semear independentemente da qualidade dos terrenos. Seja no caminho com pedras, seja no caminho com espinhos, seja na terra fértil, ele não deixa de lançar as suas sementes. E nós precisamos de considerar este aspecto importante do texto. Pode até parecer um desperdício à primeira vista. O agricultor deveria saber que em alguns tipos de terreno é uma perca de tempo lançar sementes. Mas ele não se importa. E este é o exemplo que está aqui inerente a este texto. Ele não se importa e lança as suas preciosas sementes por onde passa e também nos lugares mais improváveis. É verdade que o profeta Isaías registra lá em Isaías capítulo 32 e no versículo 20 que felizes são aqueles que semeiam aonde há água, ou seja, dando a ideia que há intenção e deve haver propósito em lançar em terrenos férteis e de melhor qualidade. Mas também não esquecemos, e esta é a beleza da palavra também no seu todo, não esquecemos de olhar para o exemplo, por exemplo, que nós encontramos nos discípulos que foram enviados pelo Senhor Jesus Cristo, lá em Marcos capítulo 16, versículo 20, a pregar por todo lado. Vão e preguem por todo lugar. Esta foi a ordem que Jesus deu aos seus discípulos. Em Atos capítulo 8 e versículo 4 está lá registado que se pregava o Evangelho por toda a parte. Amados, este é um ensino que nós precisamos de reter neste texto. É que o semeador, ao contrário daquilo que nós provavelmente poderemos considerar ou até fazer, não faz qualquer distinção do terreno e sai a semear e a levar a palavra a todas as pessoas, independentemente da qualidade do terreno do seu coração. Mas há um segundo aspecto importante e significativo neste texto. É que também, como consequência desta primeira decisão, nós percebemos que o semeador vai semear animado exclusivamente pela sua fé e não pelo rendimento. Porque se ele tivesse em mente exclusivamente o rendimento, ele iria só semear no terreno bom. Mas ele é o semeador que semeia independentemente do terreno que tem pela frente. E ele não está preocupado com o resultado. E aqui até pode ser um paradoxo, porque quem vai semear tem a expectativa de colher, certo?
E era expectável que, então, esta sementeira fosse feita exclusivamente ou essencialmente nos bons terrenos. E que qualquer coisa que acontecesse à parte disso fosse um mero acidente. Mas não. Este semeador sai a lançar a semente em todos os terrenos. Ele vai investir, ele tem a ousadia de investir em solos que aparentemente não dão nenhuma garantia de produzir fruto. Ainda assim, ele vai e lança a semente. Provavelmente, amados, provavelmente por trás deste sentimento presente nesta parábola e no coração deste semeador que sai a semear por todo o lugar, está o texto de Isaías 55. E nós estamos a usar hoje o texto da Bíblia para Todos, a nova tradução da Sociedade Bíblica. Mas o texto de Isaías 55, que eu creio que nos é muito familiar, nesta tradução diz o seguinte: a chuva e a neve caem do céu e não voltam para lá sem terem regado a terra e sem a terem tornado fértil e sem fazerem germinar as sementes. Assim a terra produz grão para semear e pão para comer. O mesmo acontece com a palavra que sai da minha boca. Estas são palavras do Senhor. Não voltará para mim sem ter produzido o seu efeito, sem ter realizado a minha vontade, sem ter atingido os meus propósitos. Independentemente do terreno. Independentemente do terreno. Amados, o que é que nós temos feito com a semente, com a palavra que o Senhor nos confiou? Temos feito aquilo que é suposto fazer, que é semear? Temos lançado esta palavra incondicionalmente no coração daqueles que estão perto de nós? Bom, poderíamos ainda recuar um pouco mais e questionar-nos: será que nós temos acolhido a palavra na nossa vida como bom terreno e fértil terreno? Temos nós preparado o terreno do nosso coração para que, no nosso caso, e nós temos que responder por nós, a palavra de facto entre, germine e produza bom fruto? Partindo do princípio que isso está a acontecer, amados. Quando saímos a semear, temos sido generosos, audazes, temos olhado para terrenos menos próprios, para terrenos menos frutíferos e temos lá semeado também a palavra, ou temos olhado para eles e pensado: bom, é uma perca de tempo, não vale a pena investir, vou para outro terreno. O que é que nos anima quando saímos a semear? É o lucro dessa semeadura, dessa sementeira? Ou é de facto um ato de amor, movido por uma fé que está sustentada na certeza que Deus tem poder e que a semente lançada no coração de alguém, a palavra lançada no coração de alguém, realmente pode transformar esse coração e pode proporcionar uma colheita? O exemplo desconcertante deste homem, deste semeador que está presente nesta parábola, é um desafio para a nossa missão de continuarmos a lançar sementes na vida de outras pessoas. Algo que nós nunca saberemos antecipadamente é o estado em que está o coração de qualquer ser humano quando se cruza connosco e nós lançamos a palavra nos seus corações. Nunca saberemos isso. Nem é suposto sabermos. O que é suposto fazermos é semear a palavra. Este semeador ensina-nos que devemos semear a palavra em todos os solos e não apenas naqueles terrenos que nos poderão dar alguma garantia de fertilidade. Uma fertilidade e uma produção que nem sequer está ao nosso alcance de avaliação, amados. Nós não sabemos, não sabemos mesmo o que é que está a acontecer na vida de pessoas que nós lançamos a palavra. Provavelmente um dia, lá na glória, o Senhor nos dará a conhecer alguns desses resultados. Amados, nós temos que ser movidos da mesma forma que este homem, nesta parábola, era movido. Independentemente daquilo que irá acontecer, ele sai a lançar
aquela semente naqueles terrenos. E ele fala num ato de fé e pressupõe que, independentemente do terreno, ele irá de facto colher resultados desta sementeira. Sementes que, eventualmente, em alguns casos, poderemos pensar que não vão render, mas que o poder da palavra, o poder do Senhor se manifesta e se vai revelar na intervenção no coração de pessoas que nós, à partida, daríamos como terreno impróprio para semear. Amados, é da maior importância, amados, que nós possamos acolher no nosso coração a palavra de uma forma frutífera. Os nossos corações precisam de receber para que também assim, desta forma, nós possamos semear. E semear incondicionalmente no coração daqueles que estão à nossa volta. Ao longo deste ano temos sido desafiados a ser sal e luz. Uma forma muito prática de sermos sal e luz é exatamente esta, de semearmos a palavra. De levarmos esta palavra de salvação, esta palavra que transforma, esta palavra que é luz, esta palavra que dirige, esta palavra que alimenta, esta palavra que transforma a vida de pessoas que estão à nossa volta, independentemente do terreno, da qualidade do terreno que eles têm naquela circunstância. E eu, amados, queria muito hoje deixar dois convites. Para nós que estamos aqui, para aqueles que nos acompanham a partir das suas casas. O primeiro convite, amados, é que se ainda não disponibilizarmos o nosso coração para que esta palavra germine, que o façamos hoje, amados. Tudo o que precisamos de fazer é criar condições no nosso coração. E os irmãos, muitos de vós, sabem isso muito melhor do que eu, no que diz respeito à preparação de um terreno para que a semente, de facto, possa germinar. Tudo o que precisamos de fazer do ponto de vista espiritual é abrir o nosso coração para que a palavra colocada lá possa germinar. É ela que vai fazer esse trabalho. É o poder do Senhor, através desta palavra no nosso coração, que vai realizar a obra. Não sou eu, não é a Igreja Batista, não é nenhum amigo nosso, nenhum familiar nosso. É Deus que o faz. E simbolicamente temos exatamente essa imagem da palavra colocada no nosso coração. A palavra que salva, que transforma. E o convite hoje é para, se de facto nós temos mantido o nosso coração fechado, duro, se temos mantido o nosso coração fechado e impróprio para uma semente germinar, que possamos hoje alterar isso. Possamos ter a mesma atitude que os discípulos tiveram. Senhor Jesus, explica-nos o que é que tu nos estás a dizer. O que é que tu queres fazer na minha vida? Vamos buscá-lo, porque se o buscarmos, certamente o vamos encontrar. E o Senhor certamente se revelará aos nossos corações. E o primeiro convite é exatamente para que, se alguém ainda não o fez, que possa fazer hoje. Teríamos imensa alegria em saber que hoje tomou essa decisão. Uma decisão que aqui simbolicamente tem a ver com uma semente, mas que tem tudo a ver com a obra redentora de Cristo na nossa vida. É entregar incondicionalmente o nosso coração, a nossa vida, à ação transformadora e frutífera de Jesus Cristo. Este é o convite, o primeiro convite que eu queria deixar hoje. E se não o fez, não deixe de o fazer hoje. É tão simples como se dirigir ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero, eu preciso de Ti. Mas há um segundo convite, amados, que eu queria deixar hoje, para todos aqueles que já tomaram o primeiro passo, para todos aqueles onde a palavra já foi colocada e está a germinar. Amados, esta parábola tem tudo a ver connosco, e é um desafio, uma exortação muito simples e direta para fazermos uma coisa: sair a semear. Precisamos de sair
a semear. Precisamos de colocar esta palavra, esta semente no coração daqueles que estão à nossa volta, daqueles que estão ao alcance da nossa influência. E, amados, uma forma simples, por exemplo, é entregar a própria palavra, neste caso uma Bíblia. Os irmãos sabem, nós temos estoque de Bíblias. Se precisarem de oferecer uma Bíblia a alguém, não deixem de pedir. Temos muitas Bíblias para oferecer. Queremos colocar esta semente na vida. Mas mais do que um livro, precisamos de colocar a palavra no coração dessas pessoas. Pode ser através das meditações diárias da boa semente. Muitas são as formas, mas precisamos de colocar esta semente no coração de pessoas que precisam também de experimentar esta intervenção do Senhor nas suas vidas. Precisam elas próprias também de passar pela mesma experiência que nós já podemos passar, de sermos terrenos onde a semente germinou e produz fruto. Fruto que é dele, não é nosso. Nós somos só mesmo o terreno. A glória, a honra, a graça é dele. Amados, este segundo convite, esta segunda exortação é muito clara e este aspecto que hoje queríamos deixar. Obviamente não queremos de forma alguma rejeitar o conteúdo de ensino desta parábola no que diz respeito aos terrenos que aqui nos são apresentados. Mas hoje a exortação é essa. Vamos sair a semear, amados. Vamos assumir este compromisso. Vamos colocar no coração daqueles que estão à nossa volta a melhor semente, a semente que transforma vidas, a semente do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Nós vamos terminar cantando um coro que nós conhecemos. E, amados, eu temo sempre que terminar o culto com um coro seja, e passo a expressão e não quero ofender ninguém, uma forma agradável de terminar cultos. Não é. Esta é a forma de nós nos comprometermos também cantando verdades importantes e compromissos importantes para a nossa vida. E o desafio é que se os irmãos concordam com este compromisso de semear a palavra, vamos juntos e vamos cantar este coro. Se ainda não está na condição de poder levar esta semente a outros, porque ainda não tem a semente no seu coração, hoje é o dia para que isso aconteça na sua vida. E que logo, em consequência disso, possa juntar ao restante daqueles que o Senhor tem convocado a sermos agentes da sementeira desta palavra que transforma vidas. Vamos ficar de pé e vamos terminar cantando este coro. Lá bemol. Se ela cair em terra boa,
Pai, nós estamos na Tua presença, gratos pelo Teu amor. E mais uma vez queremos manifestar, Pai, o reconhecimento que o Teu amor vai além de tudo aquilo que nós conseguimos entender e até explicar. Mas ainda assim somos tocados e somos transformados por Ele. E por causa do Teu amor nós somos levados a experimentar algo absolutamente único, que é o podermos ter a certeza que a nossa vida, por causa da graça que dispensaste sobre nós na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo, é uma vida resgatada. Não é nada por algo que nós tenhamos feito, mas é resultado do Teu amor por nós. Nós sabemos isso porque a Tua palavra nos diz. Nós sabemos isso porque temos experimentado e temos sentido e vivido isso nas nossas vidas todos os dias. E sabemos que isso é resultado do investimento que Tu fazes na nossa vida. Primeiramente através do Teu Filho, mas depois também trazendo até nós a Tua palavra, colocando esta semente no nosso coração, que germina e que transforma e que nos dá esta graça de podermos viver vidas que honram, que glorificam o Teu nome. Sabemos que o fruto é Teu, que a honra, a glória é Tua. Mas, Pai, somos muito gratos por podermos ser lugares onde Tu Te manifestas. Podemos ser terrenos onde Tu germinas. Somos muito gratos por isso. Reconhecendo que não somos merecedores de tanta graça, Pai. Estamos aqui para mais uma vez Te louvar por seres este Deus absolutamente sublime e cheio e repleto de amor. Pai, muito obrigado pela semente. Muito obrigado pelo fruto que produzes. E, Pai, nesta hora nós queremos mais uma vez assumir este compromisso que acabámos de cantar, de levar esta semente, levar esta palavra àqueles que estão perto de nós. Pai, ficamos dependentes da Tua intervenção, não podemos ir além daquilo que Tu nos permites fazer, que é levar a palavra, mas queremos fazer isso e queremos de facto levar a palavra a todos aqueles que Tens colocado perto de nós. E oramos para que esta palavra, esta semente possa germinar, que a ação também do Teu Santo Espírito nos seus corações possa realmente provocar esta obra transformadora e regeneradora. Pai, oro pela vida daqueles que ainda não disponibilizaram o seu coração. Ó Pai, que o Teu Santo Espírito, nesta hora, possa estar a tocar, a falar e a despertar e a desafiar estes corações para serem também terrenos férteis pela Tua palavra, pela expressão e presença do Teu imenso amor, para fruto visível que honra e glorifica o Teu nome. Ó Pai, esta é a nossa oração, o nosso clamor também. Dá-nos corações e olhos de compaixão sobre a vida daqueles que ainda não experimentam esta obra Tua nas suas vidas. E que em tudo, Pai, em tudo, em todas as coisas, somente o Teu nome seja glorificado e honrado. Dá-nos fé e dá-nos ousadia para levarmos esta mensagem e esta semente a todos os terrenos, a todos aqueles que estão bem perto de nós e que precisam desta palavra. Por tudo isto, nós nos rendemos mais uma vez a Ti, nos submetemos a Ti, pedimos a Tua graça e bênção sobre as nossas vidas. Peço que dirijas e conduzas a vida de cada um de nós ao sairmos daqui. Vai abençoar os nossos queridos que não estão hoje connosco aqui. Vai visitar, dirigir e abençoar a vida de cada um deles. Suprir as suas necessidades e guardar e cuidar das suas vidas. É a nossa oração, o nosso clamor, na certeza que Tu nos amas muito mais do que aquilo que nós podemos entender. Por tudo isto, nós oramos não por nós, mas no nome bendito e sublime do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Podemos ficar sentados enquanto escutamos o pós-lúdico.